Graça e paz, irmãos. Estamos aqui para cultuar ao Senhor, nesta nossa live. Iremos buscar ao Senhor juntos, por mais que estejamos em casas separadas. Deus vai ser louvado por nós. Eu gostaria muito de estar com você neste momento, mas infelizmente essa pandemia tem nos afastado fisicamente. Nós iremos buscar ao Senhor juntos. Portanto, pegue sua água, se assente, descanse na presença do Senhor. Tenho certeza que Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida e na minha. Que nós venhamos a iniciar essa live, esse culto ao Senhor, um culto de adoração ao Senhor. Pegue sua Bíblia, abra comigo no livro de Salmos, no capítulo 95, versículos 1 e 2. Creio eu que já deu tempo de você encontrar. Se você não tiver encontrado ainda, pode acompanhar comigo. No Salmo de número 95, versos 1 e 2, diz assim: Venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças, vamos aclamá-los com cântico de louvor. Amém? Que na nossa vida nós venhamos a entregar um culto racional a Deus, e que esse culto ele seja um culto de aclamação ao Senhor, um culto no qual buscaremos em Deus o louvor agradável a Ele. Então une comigo e vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e entregamos este culto na tua presença. Nós não estamos unidos conforme o costume, mas nós estamos unidos em fé, pedindo ao Senhor em nome de Jesus, que o Senhor venha estar usando a nossa vida para bendizer o teu nome, para bendizer o teu santo nome, pois só tu és santo, santo, santo. E nós viemos aqui para clamar ao Senhor, então usa-nos, Pai amado, que nosso coração se achegue a ti, em nome de Jesus. Amém. Paz, meu irmão, minha irmã. Um novo jeito de adorar a Deus, né? Digamos, nós vamos adorar em espírito e em verdade, pois sabemos que, mesmo na sua casa, no local que você está vendo agora, tenho certeza que grandes coisas Deus fará na sua vida. Amém? Aleluia. Você pode cantar na sua casa mesmo, não se sinta envergonhado. Deus está neste lugar, mas também está aí para te abençoar. Você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus somou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória e o louvor. Deus me deu, Deus somou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a honra,
pode ainda adorar. Se não tem motivos pra cantar, abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem pelos seus bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória e o louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Deus me deu, Deus amou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória e o louvor. Aleluia. Glorificado seja o teu nome, Pai. Aleluia. Canta ao Senhor. Aleluia. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecendo os corações. Vem com cura e dando o seu poder. Vem manifestar os seus sinais. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nosso amigo Santo Espírito, esperamos pelo seu sonho.
nós te desejamos outra vez aqui. Aleluia, Pai. Recebe a nossa adoração, Pai, nosso louvor, Pai. Prepara a tua honra, a tua glória, Pai. Aleluia, abençoe a cada um que está nessa live, Pai, que não conseguiu comparecer, Pai. Os anjos do Senhor estejam, Pai, ao redor de cada um, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, chegou agora a hora da nossa oração da fé. Nós venhamos a buscar ao Senhor juntos. Coloque a sua causa diante do Senhor. Nós venhamos a unir a nossa fé diante desse momento tão difícil que estamos passando. Amém? Pai, nós te louvamos. Bendizemos ao Senhor que o Senhor tem cuidado de nós. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha estar nos protegendo, Pai amado, desse Covid. Nós venhamos a estar sendo guardados pelo Senhor, Pai amado, em nome de Jesus. Peço ao Senhor que o Senhor venha estar abençoando, Pai amado, os irmãos. O Senhor venha estar abençoando a nossa vida, Pai amado, nossa vida financeira, nossa vida familiar, nossa vida, Pai amado, por completo seja abençoada pelo Senhor. Que o Senhor venha estar, Pai amado, trazendo a Tua graça sobre nós, Pai amado. Em nome de Jesus. Nós venhamos, ó Pai amado, a buscar misericórdia em Ti neste momento de tanta dificuldade. Peço, Senhor, que o Senhor venha estar entrando, Pai amado, nos hospitais. Venha estar entrando, Pai amado, na casa dos nossos vizinhos, na casa dos nossos amigos, Deus. Em nome de Jesus. Traga transformação na vida deles. Traga salvação. Traga, Pai amado, cura, libertação. Em nome de Jesus. Que todos os nossos planos que nós fizermos no Senhor, o Senhor cumpra, Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, eu gostaria de compartilhar de alguns avisos da nossa igreja. Primeiramente, gostaria de agradecer a vocês que têm nos acompanhado e têm cultuado ao Senhor junto conosco. Nós venhamos a sempre unir a nossa fé, mesmo em momentos tão difíceis como esse. Amém? Gostaria de passar esses avisos que são realmente muito importantes. O primeiro aviso é que nós continuamos com os nossos compromissos, né, diante do Senhor e juntamente com a igreja. Nossa igreja continua atuante dentro daquela região, atuando também entre as demais regiões da nossa cidade. Temos colocado, alguns irmãos já entregaram 5 cestas. São cestas que temos abençoado 5 famílias todos os meses. Também temos abençoado uma casa de recuperação. E tem sido grande bênção na nossa vida. Eu tenho certeza que tem sido na sua vida também. Também continuamos com o nosso Papo de Jovem, né? Será nesse sábado. Estaremos nos reunindo em chat. Então, no decorrer da semana, estarei postando, né, o link para entrar nesse chat. Nós iremos também falar sobre temas pontuais para o jovem e vai ser uma grande bênção. Também gostaria de avisar que as visitas pastorais não pararam. Se você tem o desejo e a necessidade de uma visita pastoral, entre em contato conosco, entre em contato com o nosso pastor Roger, e será grande bênção. Ele estará atendendo a toda a população na qual necessita de cuidados. Amém? Eu também gostaria um pouco de dizer sobre as nossas ofertas. Nós ainda temos os compromissos da nossa igreja. Então, eu postei há pouco tempo atrás, antes de começar a live, um store, que ele está lá com a conta da igreja. E caso você queira compartilhar da sua oferta, né, através de uma transferência, ou se você quiser, né, entregar lá na igreja, no gasofilaço lá da igreja, receber uma oração, poderá ser feito. Você pode entrar em contato com os que estão marcados naquele store. Então que você possa compartilhar, né, ali da sua oferta e abençoar a igreja que você está congregando ali. Então, amados, eu gostaria também que você pegasse a sua oferta, pegasse o seu dízimo neste momento e que você, em um ato de fé, orasse junto comigo. Nós iremos clamar, porque eu tenho certeza que a boa mão do Senhor está sobre nós. Então nós, como povo santo, povo eleito do Senhor, pessoas que buscam a Tua presença, eu tenho certeza que o melhor dessa terra nós iremos comer. Então, une a sua fé conosco e
nós vamos orar agora pelas ofertas. Pai, nós pedimos ao Senhor, todos aqueles, Pai amado, que estão buscando ter um coração grato ao Senhor, que nós venhamos, ó Pai amado, ser tremendamente abençoados pelo Senhor, Pai amado. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor não tem deixado faltar nada. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que as nossas mãos, Pai amado, estejam cheias de sementes, para que nós venhamos a poder semear, Pai amado, semear no Teu reino, semear na Tua casa. E eu tenho certeza, Pai amado, que essa semente irá render 100, 60 e irá, Pai amado, abundar os nossos celeiros. É o Senhor que traz a provisão. E eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que essa provisão venha chegar em nossa casa. Amém? Então, que nós venhamos a ser gratos ao Senhor também nos nossos dízimos e ofertas. Amém? Irmãos, eu quero agradecer a Deus pela vida de cada pessoa e as famílias que estão nos acompanhando neste momento de cultuarmos ao Senhor. Amém? É um privilégio, é uma ordenança bíblica que venhamos nos encontrar como igreja do Senhor para adorar o seu nome, para cultuá-lo. Ele é digno de toda honra, de todo louvor e de toda adoração. Eu quero agradecer aos irmãos da nossa comunidade, aqueles amigos também que mesmo que são distantes de outras cidades, mas que estão nos acompanhando. Eu estava vendo ali os nomes de vocês e eu não vou citá-los aqui, eu posso esquecer, são muitos, graças a Deus, mas muito obrigado, irmãos, que vocês possam participar conosco deste culto a Deus, que você não venha apenas assistir a este culto, mas que você venha participar, que você venha entregar o seu culto a Deus, mesmo em sua casa. Amém? E hoje eu quero compartilhar de uma mensagem de esperança, porque eu entendo que nós temos passado, temos vivido dias difíceis, dias de grandes dificuldades, de dores, de sofrimentos, mas nós, irmãos, temos o nosso coração enraizado nas promessas do Senhor e por isso eu quero compartilhar nessa noite uma palavra que eu tenho certeza que vai trazer grande esperança ao seu coração. E para isso, eu gostaria de convidar você, mesmo em sua casa, a abrir a sua Bíblia no livro de Atos. No capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 1 ao 4. Por gentileza, abra a sua Bíblia e esteja acompanhando comigo a leitura da palavra de Deus. Amém?
Aleluia. A palavra do Senhor diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 1 ao 4. Diz assim: enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram perto de 5.000 homens. Amém. Mantenha sua Bíblia aberta, feche os seus olhos e juntamente comigo oremos ao Senhor. Amém? Pai querido, muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos, porque em dias de adversidade como esses que nós estamos vivendo, o Senhor tem uma palavra que renova a esperança em nosso coração. O Senhor tem uma palavra que nos torna confiantes, porque o Senhor está no controle de tudo que está acontecendo e a nossa vida está no Senhor. Nós confiamos no Senhor e na força do teu poder. Eu quero pedir, meu Deus, que neste momento o Senhor esteja alcançando, Senhor, cada família que está nos acompanhando, que está unindo a sua fé juntamente com a nossa nessa noite, trazendo sobre eles cura, trazendo sobre eles paz, tirando toda a ansiedade dos seus corações, mas principalmente revelando esta palavra aos seus corações, para que eles, meu Pai, estejam convictos da nossa grande esperança que está no Senhor. Porque o Senhor venceu, nós venceremos também. Porque o Senhor ressuscitou, nós também iremos ressuscitar. Essa é a nossa fé e é assim que nós cremos. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Queridos, nós estamos nos aproximando do domingo de Páscoa e em meio a essa época, onde nós nos lembramos da morte e ressurreição de Cristo e trazemos essa mensagem de esperança, estamos vivendo uma crise pandêmica em todo o mundo. Em nossa cidade, infelizmente, as últimas notícias não têm sido nada boas. Nós estamos em isolamento, pessoas estão morrendo, famílias estão sofrendo. Mas em um momento como esse, surge uma mensagem de esperança, uma mensagem que alegra o nosso coração, uma mensagem que mesmo em meio a um tempo de grande dificuldade, nós conseguimos nos alegrar, nós conseguimos ter paz, porque nós cremos naquilo que a palavra de Deus nos anuncia. E o que a palavra de Deus nos anuncia é que Jesus Cristo, ele morreu numa sexta-feira, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E uma vez ele tendo ressuscitado, a palavra de Deus diz aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, que ele fica 40 dias convivendo com os seus discípulos. E após essa convivência, nos últimos dias desta convivência, Jesus orienta eles que eles ficassem ali aguardando, porque do alto eles seriam revestidos de poder, o poder do Espírito Santo viria sobre eles, e a partir daquele momento, eles passariam a ser testemunhas em Jerusalém, em Samaria, mas não apenas ali, mas em todos os confins da face da terra. Eles seriam capacitados a testemunhar dessa grande verdade, eles seriam capacitados a anunciar essa grande mensagem, que é a mensagem da ressurreição dos mortos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E quando isso acontece, ou seja, quando o Espírito
Espírito Santo é derramado sobre os discípulos, ali em Atos capítulo 2, versículos 1 e 2, algumas pessoas, ao perceberem aquele movimento dos judeus e de outras pessoas falando em outras línguas, passaram a criticá-los e até mesmo a dizer que eles poderiam estar bêbados. Mas Pedro, este mesmo Pedro, que anteriormente havia negado a Cristo quando ele estava sendo preso para ser crucificado, este mesmo Pedro, ele se levanta, cheio de ousadia e de poder dado pelo Espírito Santo, e ele anuncia esta mensagem de grande esperança, que o que estava acontecendo ali era um sinal, era uma profecia que o próprio Cristo havia dado a eles, e ele então anuncia a Jesus Cristo, anuncia a ressurreição do Cristo, a vitória do Cristo e a vitória de todos aqueles que creem. E por isso 3.000 pessoas creram naquela mensagem, foram impactados com aquela mensagem. Isso não significa que eles apenas mudaram de religião, isso não significa que eles apenas mudaram alguns pensamentos filosóficos que eles tinham em mente. Isso significa que eles passaram da morte para a vida. Isso significa que eles agora, que creram naquela mensagem com todo o seu coração e confessaram com seus lábios, seriam agora co-participantes da vitória de Cristo e assim herdariam, irmãos, a vida eterna. Mas Pedro e João não param por aí, eles continuam pregando uma mensagem, e um certo dia, eles chegando ao templo, eles se deparam com um homem que há muitos anos pedia esmola nas portas do templo, e esse homem, ele era um homem coxo, ele era um homem aleijado, ele não conseguia andar, e ele pede para Pedro e João uma esmola, e Pedro e João diz o seguinte para eles: olha, nós não temos prata e ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, seja curado. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E aquele homem então deu um salto, se pôs em pé, e ele entra no templo, glorificando a Deus, dando graças a Deus, dando glórias a Deus. As pessoas ficaram extremamente assustadas, porque há anos aquele homem ficava na porta do templo pedindo esmola, aleijado, sem nenhuma condição de andar. E Pedro então se aproveita daquela oportunidade para mais uma vez pregar essa mensagem que traz grande esperança ao nosso coração. E ele diz a todos aqueles que estavam ali que aquele homem tinha sido curado pelo poder do Espírito Santo, através de Jesus Cristo de Nazaré, que tinha morrido, mas ao terceiro dia havia ressuscitado. E Pedro prega essa grande mensagem dizendo que todos aqueles que crescem nessa mensagem também teriam parte dessa vida vitoriosa de Cristo Jesus. Por isso, naquele momento, a palavra de Deus nos diz que aproximadamente 5.000 homens se converteram, fora as suas famílias, mas naquele momento 5.000 homens se converteram. E naquele momento chega ali os saduceus, chegam ali os sacerdotes, chegam ali autoridades daquela época e pegam João, pegam Pedro e lançam eles na prisão, porque esta mensagem da ressurreição, ela confrontava tudo aquilo que a religião acreditava, toda a estrutura religiosa. Esta mensagem poderosa, essa mensagem que salva vidas, essa mensagem que dá acesso às pessoas a uma vida eterna, a uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. E nessa noite, irmãos, aonde nós aguardamos ansiosamente por soluções para esta crise pandêmica que nós estamos enfrentando, eu quero trazer também uma solução para a nossa vida como um todo, para o nosso corpo, para a nossa alma, para o nosso espírito. Quero compartilhar com vocês nessa noite sobre esta mensagem, a mensagem da ressurreição, os aspectos dessa mensagem da ressurreição. E quando eu olho para esta mensagem da ressurreição,
de acordo com o texto que nós lemos aqui, a primeira coisa, irmãos, que eu percebo é que esta mensagem, ela é uma mensagem perturbadora, mas ao mesmo tempo ela é uma mensagem transformadora. Eu queria que você acompanhasse comigo aqui no versículo 2, onde a palavra de Deus diz o seguinte: eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Ou seja, esta mensagem, para muitos, ela é perturbadora. O versículo 2 diz que aqueles homens, que os saduceus, que os sacerdotes, que os doutores e autoridades, os príncipes dos sacerdotes, ficaram perturbados com aquela mensagem. Ficaram perturbados quando perceberam que Pedro e João estavam ensinando ao povo, estavam proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. E quando nós olhamos, irmãos, para os saduceus e olhamos para os sacerdotes, nós podemos compará-los a dois aspectos de pessoas em nossa sociedade. Os saduceus representam aquelas pessoas que são céticas, porque os saduceus, eles não acreditavam que Jesus era o Messias. Eles não conseguiam crer nessa grande verdade. Os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Eles realmente acreditavam que a nossa vida, ela terminava aqui. Que tudo que você tinha para viver, tudo que você tinha para desenvolver na sua vida, se dava apenas ao seu tempo terreno. Os saduceus também, eles acreditavam que o reino de Deus já estava na sua totalidade ali, naqueles dias. E isso porque era muito conveniente para eles, porque eles estavam sendo autoridades nessa estrutura religiosa. Mas se por um lado os saduceus representam uma linhagem cética, do outro lado nós podemos ver os sacerdotes representando uma linhagem religiosa. Por quê, queridos? Porque quando eles viram que os discípulos estavam pregando e os discípulos não tinham a estrutura da religião, eles não vinham de uma família o qual dava a eles direito de serem sacerdotes. Aquela mensagem, ela era preocupante para os sacerdotes, porque poderiam tirar eles da sua posição, poderia levar uma verdade para o povo, e essa verdade comprometia o próprio poder que eles exerciam. E por quê que essas pessoas entregam o seu coração ao ceticismo? Por que essas pessoas entregam o seu coração à religião? E nós podemos ter uma resposta bíblica para isso. Pelo menos duas. Primeiro, por causa da arrogância religiosa. Segundo, por causa da arrogância intelectual. Você já parou para pensar que nós podemos falar de muitas coisas, que as pessoas vão aplaudir? Nós podemos falar de espiritualidade, nós podemos falar de assistências sociais, nós podemos falar de muitos aspectos da religião, mas quando nós falamos que Jesus Cristo de Nazaré é o Senhor, que nós servimos a Ele e não a mais ninguém, quando nós anunciamos que Ele é Deus e que Ele morreu e que todos aqueles que nele crêem, juntamente com Ele, vai ressuscitar também, essa mensagem, ela incomoda. E ela incomoda porque ela confronta a arrogância da religião. Porque quando nós nos deparamos com o Cristo ressurreto, nós nos deparamos também com a graça. Então as pessoas não precisam mais se amoldar a um sistema religioso para terem uma vida de vitória. E isso confronta a religião. Isso confronta os religiosos. Os religiosos não querem isso. Os religiosos querem as pessoas vivendo em suas caixinhas, nos seus moldes. Mas Jesus vem e traz uma verdadeira libertação. Isso confronta a arrogância religiosa, mas isso também confronta a arrogância intelectual. Porque é mais fácil eu pensar de uma maneira racional, como os saduceus faziam, porque isso me convém. Porque quando eu penso de uma maneira cética,
Quando eu pensando em mim mesmo, eu não preciso servir a um Deus, porque eu passo a ser o Senhor da minha própria vida. Eu não posso crer em um Messias, porque eu sou o meu Salvador. Eu quero ser o meu Salvador. A arrogância intelectual me faz pensar que eu tenho condições de ser o meu próprio Salvador. A arrogância intelectual me faz pensar que este mundo aqui já é tudo que eu tenho para viver. Eu preciso construir o meu céu aqui. Eu preciso construir o meu império aqui. A arrogância intelectual me faz pensar que tudo que Deus tem para operar, Ele já opera aqui, inclusive me favorecendo. Mas o Evangelho de Jesus, em Mateus capítulo 11, versículos 25 e 26, vai dizer o seguinte: disse Jesus: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, ou seja, soberano, Senhor. Eu te louvo porque escondestes essas coisas dos sábios e cultos e revelastes aos pequeninos. Essa mensagem, ela é perturbadora para aqueles que têm o seu coração orgulhoso, para aqueles que vivem em uma arrogância, seja religiosa, seja intelectual. Mas se por um lado ela é perturbadora, por outro lado ela é transformadora. Acompanhe comigo o que diz o versículo 4, quando Lucas relata o seguinte: mas muito dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram perto de 5.000 homens. Então, se por um lado esta mensagem ela é perturbadora, por outro lado esta mensagem ela é transformadora. E por que isso acontece? Paulo tem uma resposta sobre isso. Em 2 Coríntios capítulo 2, versículos 15 e 16, quando ele diz assim: para Deus somos aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiros de morte, para aqueles fragrância de vida. O que Paulo diz é que para Deus nós somos uma fragrância de Cristo. Nós exalamos o cheiro de Cristo, a essência de Cristo. E isso, para uns, gera morte. Você já percebeu, quando muitas vezes você chega em determinados lugares, você como cristão, não é recebido bem. De certa forma, você é deixado de lado. Quando você começa a sua vida cristã, e as pessoas vão percebendo mudanças em sua vida, as pessoas vão percebendo o cheiro de Cristo em sua vida, isso traz um grande incômodo, mas ao mesmo tempo, outras pessoas querem saber o que está acontecendo com você, o que alcançou a sua vida, e a essas pessoas, essa fragrância, ela gera vida, enquanto para uns essa fragrância gera morte, para outros essa fragrância gera vida. Então essa mensagem, queridos, a mensagem da ressurreição, ela é uma mensagem perturbadora, mas ao mesmo tempo ela é uma mensagem transformadora. E uma segunda característica da mensagem da ressurreição, essa mensagem de grande esperança, é que ela é anunciada com ações, mas também com palavras. E diante disso surge uma pergunta que os doutores da época fazem aos discípulos. Está aqui no versículo 7 do capítulo 4. Acompanhe comigo, por favor. Diz assim: mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los: com que poder ou em nome de quem vocês fazem isso? A pergunta daqueles homens para Pedro e João era essa: com que poder vocês fazem isso? E essa pergunta surge porque para quem tem um pensamento religioso ou cético, sempre um ato tem que ser manifestado por causa do poder. Eles entendem que o poder é que manda. Eles entendem que o poder é a essência de tudo.
Mas a resposta de Pedro para aquele homem, ou para aqueles homens, está aqui no versículo 9, quando Pedro diz: visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado. A resposta de Pedro para eles era a seguinte: vocês estão me perguntando sobre o poder, mas o que me levou ao encontro deste homem não foi o poder. O que me levou ao encontro deste homem foi um ato de bondade. Porque eu aprendi isso com um homem bom, com um Deus que esteve sobre a face da terra, realizando o tempo inteiro na minha frente, na minha presença, atos de bondade. Então Pedro responde àquelas autoridades: não, eu não estou baseando em poder, em posição, eu não venho de uma família importante, eu não estudei numa universidade, eu não fiz um seminário teológico, mas eu aprendi a amar com um Deus bom. Então o que me move em favor deste aleijado não é o poder, mas o que me move em favor desse aleijado, ou deste homem que precisava de mim naquele momento, é um ato de bondade. Perceba, irmãos, que as ações dos discípulos é uma chave para que as pessoas possam compreender a mensagem que eles anunciavam. As nossas ações, os nossos atos de bondade são chaves hermenêuticas para que pessoas possam compreender a mensagem que nós estamos anunciando com as nossas palavras. Mas, queridos, ainda que nós tenhamos atos de bondade, nós precisamos sempre revelar qual é a fonte deste ato de bondade. Porque a igreja, ela não é uma ONG, mas a igreja é o corpo de Cristo revelando na terra os céus. Esta é a igreja. Então, quando Pedro é interrogado sobre em qual poder que ele fazia isso, a resposta dele está aqui: saibam que os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Ou seja, irmãos, Pedro está dizendo: eu fui ao encontro deste homem com um ato de bondade, mas a fonte desta bondade não sou eu. A fonte desta bondade não é a minha origem religiosa. A fonte dessa bondade não é a origem da minha família. A fonte dessa bondade é Jesus Cristo, os quais vocês crucificaram, mas Deus, no terceiro dia, o ressuscitou. A palavra de Deus diz que nós fomos criados ou gerados em Cristo Jesus para as boas obras. Efésios capítulo 2. E nós vamos ao encontro das pessoas, não utilizando do nosso poder, mas utilizando do nosso ato de bondade. Mas a cada ato de bondade, o que nós estamos revelando é o reino de Jesus Cristo sobre a face da terra. E vem então no versículo 7 a segunda pergunta: em nome de quem vocês estão fazendo isso? E agora Pedro, esse homem tímido, pescador, esse homem que muitos o compreendem como um covarde, porque afinal de contas negou a Jesus Cristo no momento mais crítico da vida dele, Pedro agora se levanta. No versículo 8, a palavra de Deus diz, acompanhe comigo por favor em sua casa, diz assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, ou seja, verbalizou, autoridades e líderes do povo. E eles então estão agora ali diante das autoridades e dos líderes de todo aquele povo. E aquele homem tímido, um simples pescador tomado pelo poder do Espírito Santo, se levanta diante daquelas autoridades, se levantam diante dos príncipes do povo e verbaliza a mensagem
de Jesus Cristo, ou seja, a mensagem da ressurreição. Queridos, daí a importância de pregarmos essa mensagem, de anunciarmos essa mensagem com ações, sim, mas também com palavras. Ainda que estejamos diante de pessoas da mais alta posição, ainda que estejamos diante de pessoas que nos confrontam ou que confrontam a nossa fé, ainda que sejamos simples como Pedro, um simples pescador, ainda assim, precisamos nos levantar e anunciar essa grande mensagem de esperança a todos aqueles que nos ouvem, a todos aqueles aos quais Deus nos dá a oportunidade de falar. Há uma frase que eu não conheço o autor, que diz o seguinte: pregue o evangelho, se for preciso, use palavras. Essa frase é uma frase muito bonita, mas não é uma verdade. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, ele diz o seguinte: como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão se não há quem anuncie o evangelho a essas pessoas? Então, nós pregamos o evangelho com os nossos atos, mas nós também pregamos o evangelho com a nossa palavra, ousadamente, levantados pelo próprio Espírito Santo de Deus. Como crerão se eles não ouvirem? Como ouvirão se não há quem pregue? Romanos capítulo 10, versículo 14. Essa mensagem precisa ser anunciada, e precisa ser anunciada com atos de bondade, mostrando sempre quem é a fonte daquele ato de bondade, porque não há bem nenhum que habita em mim, mas Jesus Cristo reinando em mim me gerou para atos de bondade. Então eu demonstro a bondade, demonstro a fonte desses atos de bondade, mas também essa mensagem é anunciada com palavras. E por último, e em terceiro lugar, a mensagem da ressurreição, ela precisa ser uma mensagem pregada com a nossa própria vida. A palavra de Deus diz aqui, queridos, no versículo 13, que aqueles homens viram a simplicidade de Pedro e João e perceberam que eles haviam andado com Jesus. Acompanhe comigo, por favor, em sua casa, o versículo 13, onde a palavra de Deus diz assim: vendo a coragem de Pedro e João, e percebendo que eram homens comuns, sem nenhuma instrução, ficaram admirados, e conheceram e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Sabe por quê, meu irmão? A vida do discípulo, ela precisa refletir a imagem do seu mestre. É impossível você andar com Jesus e a sua vida não ser transformada por Ele. Se alguém diz que conhece a Jesus e há anos tem tido as mesmas práticas, as mesmas palavras, as mesmas decisões, as mesmas atitudes, algo está errado. Porque andar com Jesus me faz parecido com Ele. Eu me torno igual a quem eu adoro. E uma vez que eu adoro a Cristo, eu me torno a sua imagem e semelhança na face da terra. Ainda que eu tenha os meus erros, ainda que eu tenha as dificuldades, porque afinal de contas eu sou um pecador, mas ainda assim eu consigo refletir a imagem do próprio Cristo na face da terra. E por isso, essa mensagem, ela é uma mensagem que deve ser pregada com a nossa própria vida. Uma vida simples, mas com ousadia e com entusiasmo. Uma vida simples, mas uma vida encorajada pelo Espírito Santo. Eu acho interessante quando os discípulos, aqui no versículo 20, depois de terem sido ameaçados pelas autoridades da época, aonde aqueles homens viraram para eles e disseram o seguinte: olha, eu não quero que vocês ensinem mais sobre Jesus, sobre essa ressurreição
em Cristo Jesus, sobre essa vitória de Jesus. Eu não quero que vocês falem mais sobre isso. Eu vou liberar vocês. Vocês terão uma vida bem mais fácil se vocês não pregarem essa mensagem, porque vocês estarão libertos da cadeia, vocês não irão mais apanhar, vocês não serão mais perseguidos. Mas a resposta dos discípulos está aqui no versículo 20. Eu queria que você acompanhasse comigo, onde eles disseram: pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Irmãos, essa frase aqui, ela não é uma simples frase. Quando ele diz que não pode deixar de falar, ele está dizendo para aquelas autoridades o seguinte: olha, esta mensagem que nós estamos pregando, ela faz parte da nossa própria vida, ela faz parte da nossa própria essência. Deixar de anunciar esta mensagem é como já deixar de viver. É como não apenas morrer fisicamente, mas também morrer espiritualmente. Nós não temos condições de deixar de pregar essa mensagem. É esse o sentido dessa frase. Mas um sentido novo também dessa frase, ou um outro sentido dessa frase, é como se eles estivessem dizendo o seguinte: olha, por mais que nós venhamos dizer a vocês aqui que nós não iremos anunciar essa mensagem para ser liberado dessas sentenças e castigos, vai chegar um momento que isso vai escapar de nós. Porque é algo que nós vimos e ouvimos, é algo que está enraizado na nossa própria vida, no nosso próprio coração. Nós não temos condições de deixar de falar sobre isso, porque esta mensagem é a essência da nossa própria vida, da nossa própria história. E eu me lembro de um homem que um dia o evangelho foi anunciado a ele, e aquele homem pertencia a uma religião. E um dia as pessoas desta religião chegaram ali naquele homem e chamaram ele para aquela cerimônia religiosa novamente. E ele falou: olha, eu não posso participar, porque agora eu conheci. E aqueles religiosos falaram para aquele homem: tira essa mensagem da sua cabeça. Isso é uma bobagem que colocaram na sua cabeça. Mas aquele homem que teve um encontro com Cristo, ele respondeu o seguinte: olha, eu até poderia tirar da minha cabeça, mas não tem como, porque essa mensagem não está apenas mais na minha cabeça, mas ela também desceu para o meu coração. Então, meus irmãos, em um momento em que a humanidade se encontra desesperançosa, em um momento crítico para todas as pessoas, em um momento de dores e sofrimentos, nós, como discípulos de Cristo, temos esta mensagem de esperança para todas as pessoas que o Senhor nos der a oportunidade. Uma mensagem que é transformadora, ainda que perturbadora para alguns, mas transformadora para outros. Uma mensagem que ela é pregada por atos e palavras, e uma mensagem que é pregada e anunciada com a nossa própria vida, com a vida de Cristo em nós. Eu queria fazer uma oração por você que está conosco neste culto, queria abençoar a sua vida, e aí onde você está, eu queria que você ou se colocasse em pé, ou que curvasse a sua cabeça, que você fechasse os seus olhos, e para que nós tenhamos esse tempo aqui de oração ao Senhor, em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos por esta noite. Nós te louvamos e te agradecemos por esse culto de celebração ao Senhor. Te louvamos pela oportunidade, meu Pai, de trazermos esta mensagem de esperança a todos aqueles que sofrem. Ó Deus, nós pedimos, meu Pai, que o Senhor possa fortalecer cada um, ó Deus, por meio da Tua santa palavra, e que o Teu Espírito venha ao encontro de cada lar, de cada família, Senhor. Que esta mensagem, meu Pai, que nessa noite nós estamos anunciando por meio dessa live, seja uma mensagem que encha os corações,
de paz, de alegria e de grande esperança, pois afinal de contas, esta sim é a nossa grande esperança, que aqueles que creem no Senhor, ainda que morram, viverá. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado para todos vocês que nos seguiram até este momento, que nos acompanharam. No domingo que vem, às 19 horas, nós estaremos mais uma vez transmitindo o nosso culto de celebração ao Senhor, e para isso nós contamos com a presença, ainda que à distância, de todos os irmãos aqui conosco. Queria que mais uma vez você fechasse os seus olhos onde você estiver e que você estendesse as suas mãos. Eu quero abençoar a sua vida. Que o amor de Deus, o nosso bondoso e eterno Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo nosso Senhor e as consolações e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre você, hoje e sempre. Amém e amém. O nosso culto está encerrado. Que você tenha uma ótima semana, em nome de Jesus.